Bom dia e bom dia. Desde ontem que eu tenho pensado tanto em algumas coisas, que Deus tem mexido comigo, que eu tenho pensado nas questões do nosso caráter, do nosso temperamento, do nosso jeito de se anular, de tentar ser só o que os outros querem que a gente seja. E eu sou uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, muito intensa. Eu vivo as coisas de verdade, sabe? Eu gosto de rir, eu gosto de brincar. Mas eu também tenho pensado nas coisas que nós escondemos, os sentimentos que nós escondemos dos outros por medo de decepcioná-los, por medo de que eles enxerguem algo que eles não gostam e não aprovam. Aí a gente se esconde, a gente não dá as respostas necessárias, a gente não vive, não tem sentenças, a gente não tem uma opinião nossa formada, e a gente não fala a nossa opinião porque está todo mundo resolvendo aquilo que a maioria ou aquilo que algumas pessoas querem. A gente luta tanto para conquistar, para ter, a gente luta para avançar. Muitas vezes do jeito errado, às vezes do jeito certo. Mas uma coisa que eu quero que você saiba é que você tem vida, que você tem opinião, que você não é obrigado. Isso aqui eu não estou falando por causa de mim, não. Por causa de você que tem escondido suas dores, seus sentimentos, suas emoções, que tem segurado a barra, sabe? Você segura a barra, segura mesmo para a casa não cair, para que as pessoas continuem te vendo como uma pessoa forte, e a gente esconde até, principalmente nós, pastores, nós escondemos as nossas reações, as nossas emoções, muitas vezes por causa de Cristo, do Evangelho, do testemunho, mas muitas vezes para não desagradar os outros, não desagradar as pessoas. Isso eu estou falando por causa de mim, de você, que nós temos sentimentos e as pessoas cobram posições de extrema renúncia quando nós não estamos, e aí muitas vezes nós não estamos conseguindo fazer aquele turbilhão de exemplos maravilhosos que a gente vê nos filmes, porque nós somos gente de carne e osso. Não estou defendendo os líderes, nem os pastores, nem hierarquia, nem posição social, nem uma cultura. Não estou defendendo nada. Estou aqui rasgando o meu coração para dizer para você que a maturidade traz para nós as oportunidades de falar, de se posicionar, talvez do jeito errado, mas a gente ainda está aprendendo, a gente está no processo. Quantas vezes, quando eu quero defender alguém, eu digo que ele está no processo, que ele está fragilizado, que ele é frágil, mas que ele é bondoso. E aí eu refuto, eu trago à mente as qualidades de alguém que nós estamos falando dos defeitos, para que as coisas se equilibrem. Prosseguir é uma luta constante do bem contra o mal, do sim e do não. Tem texto bíblico para isso. Eu estou aprendendo a amar pessoas que, se eu fosse conviver, ia demorar muito.
Mas Deus nos dá a oportunidade, como diz na palavra, de ir se afiando. A gente vai se afiando e a gente vai percebendo que não tudo são flores, nem tudo são flores, que tem os espinhos, que tem as dificuldades, que tem os mimimis, que cada um tem um universo. Como é bom estar envolvido nas coisas dos outros e vivermos aquilo que nós precisamos viver e conhecer e nos aprofundar em amor, porque nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Tem texto bíblico para isso, aleluia. Pode um homem viver sem Deus? Pode alguém viver sem ter Deus no coração? Lá em Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou variações como ganho, significando a vida que o apóstolo Paulo tinha, que Cristo como seu centro, propósito, foco principal da vida de Paulo era agradar a Cristo e divulgar as Escrituras e pregar o Evangelho. O foco principal é que a morte não era temida, mas vista como um benefício para levá-lo à presença de Cristo, embora que ele preferisse viver para servir aos seus irmãos, ensinando o caminho certo para chegar no futuro de Deus, não no meu futuro. O viver é Cristo. Viver não era somente sobre si mesmo, sobre os desejos, sobre o conforto, mas se anular e viver para Cristo e proclamar o Evangelho, imitando a Cristo e tendo experiências e conhecimento de Cristo. Morrer é lucro. Morrer não era uma perda. Morrer era um ganho. Era uma recompensa. Significava que ele estaria com Cristo. O que era incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa na vida desse homem. Existe um amor derramado sobre nós, apesar de quem nós somos, nos defeitos, das dificuldades. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. A origem do amor, essa fonte inesgotável do nosso amor, vem de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos deu a direção sobre o amor. O que é amar, o que é fazer com que o amor aconteça nas nossas vidas. Para ele, o maior exemplo foi doar-se totalmente a ponto de morrer. Esse é o amor que Jesus nos ensinou, nos doarmos ao ponto de dar a nossa própria vida, o nosso tempo, o nosso espaço, a nossa atenção, as nossas palavras para o ser amado, a ponto de dar a própria vida em troca da salvação de uma outra pessoa. No teste do amor, amar a Deus se manifesta no amor pelo próximo. Amar quem me é solícito, amável, bonzinho. Deus está me dando uma grande lição sobre isso. Amar quem me rejeita. Amar quem tem uma opinião contrária à minha. Amar e aprender que nem sempre nós vamos ser compreendidos. Amar acima do bem e do mal, como Cristo amou, olhou para nós, perdidos nos nossos delitos e pecados, e disse: eu quero ele para mim, eu quero ela para mim, eu vou lutar por isso, eu vou dar, eu vou morrer, eu vou matar a minha carne, para que eles tenham um encontro comigo. Teste do amor. Amar a Deus se manifesta no amor pelo próximo. O mandamento direto de Jesus, não amar o irmão visível, é negar o amor por um Deus invisível.
Como é que eu vejo Deus? Quando eu olho para o meu semelhante. A conexão, desculpa gente, mas a minha alergia hoje está bombando. A minha conexão com Deus está intimamente ligada à minha conexão com o próximo. A conexão, quem ama a Deus e creu em Jesus, também amará os filhos de Deus, os seus irmãos. E vamos viver num caminho, numa estrada, dividindo tudo o que nós recebemos, inclusive aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz expor as coisas que estão dentro, porque nós queremos ser voluntários, transparentes no que diz respeito ao amor, para buscar uma essência da verdade, não da mentira, uma essência de Deus e não de quem eu interpreto, uma essência daquele que me resgatou e me amou sabendo todos os meus defeitos. Trabalhar curando feridas não significa que as suas estão totalmente curadas. Mas eu tenho me desafiado a amar quem não me ama, a perceber os deslizes e não condenar, porque nós também temos os nossos defeitos. Tantas pessoas que vestem capas de santidade e arrotam e vivem uma santidade que não lhes é real. A minha mãe dizia que cada cabeça uma sentença. A minha mãe dizia que cada um tem o seu mundo pessoal. E a palavra de Deus me diz que nós temos sim uma vida para ser compartilhada. Há quem cante que nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. E há quem diga que nós somos corpo, bem ajustados e ligados por esse amor. O que é que nós queremos de verdade? Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de amar ao próximo, quando nós falamos de amar ao Senhor sobre todas as coisas e buscar o seu reino e a sua justiça todo santo dia, e é uma luta constante da carne contra o espírito, do lobo do bem contra o lobo do mal. Quem nós vamos escolher? Todo dia eu tenho que fazer escolha, gente. Todo dia eu tenho que amar. Todo dia eu tenho que me moldar à sua palavra. Não é a palavra que se molda. Todo dia eu preciso me arrepender. Todo dia. Escute a voz soberana de Deus. Existem alguns perigos. Insegurança, fragilidade sem a proteção divina. A vida humana é comparada a uma teia de aranha frágilzinha. Ela tem até uma liguinha que torna ela um pouco resistente, mas com um pouco mais de força, aquela teia de aranha, ela se acaba. Não existe proteção. A morte espiritual, o salário do pecado é a morte. Decisões enganosas, sofrimento, ignorar a palavra de Deus, confiar no seu próprio coração, na sua própria força, que é descrito como enganoso na palavra de Deus, levando as nossas escolhas ao abismo e trazendo para as nossas vidas sofrimento, vulnerabilidade. Decisões enganosas nos levam ao sofrimento, vulnerabilidade, juízo, a rejeição de Deus contra tudo aquilo que rejeite a sua palavra. Tudo isso nos torna vulneráveis às influências malignas, às setas, que muita gente não acredita mais. Não acredito mais em seta. Não acredito mais na ação disso ou daquilo. Ei, o mundo espiritual existe.
Existem influências malignas, existe também o julgamento divino, que acumula ira para o dia do juízo. Você não pode falar sobre isso? Posso. Vulnerabilidade e juízo, a rejeição de Deus. Perdas de bênçãos e propósitos são as consequências de quem não está nem aí para Deus. Viver em desobediência à palavra e ao Senhor, tomando as suas decisões nos achismos, nos sentimentos, isolando o racional. Nosso culto é racional, então você não é maluco, você tem uma mente pensante que traz resultados operantes e eficientes nas ações que você precisa tomar. E por fim, uma coisa que tem acabado com muitas pessoas: a apostasia. Afastar-se de Deus após conhecer a verdade. Negar quem você conheceu, dizer que foi um mero engano e voltar para a lama. A Bíblia adverte que viver sem Deus é ignorar a própria fonte de vida, segurança e propósito, e resulta em ruína e agonia. E vida sem Deus não é vida, é morte. Ai, Senhor, nesse dia eu peço a Jesus que Tu venhas nos visitar e visitar esse mundo tenebroso que não Te conhece. Está chegando aí a festa da carne, onde se pode tudo. Aí quando é na quarta-feira de cinza, está todo mundo lá arrependido, liso, arrependido e com a conta infindável de pecados. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és Senhor. Só Tu és o dono de tudo. Que o Senhor possa edificar a nossa casa espiritual. Aleluia. Que o Senhor possa falar conosco durante todo esse dia e ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Que o Senhor te ilumine. Que o Senhor te traga para a novidade de vida. Que o Senhor venha ministrar. Eu estou aqui tirando o fundo musical, gente. Que o Senhor venha ministrar o teu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar contigo. E que a tua casa seja estabelecida na glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pensa no que a gente conversou hoje. Vamos orar e dizer para o Senhor: eu te quero no meu coração, na minha vida, nos meus caminhos, para sempre, Jesus. Vem morar em mim. Tu és a expressão do amor que me faz ser transformada. Em nome de Jesus. Tu és a expressão do maior e do melhor amigo que eu conheci. Em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te guarde. Beijo, Lia. Edivaldo, Deus te abençoe. Lia, Deus te abençoe. Não te conheço, mas que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém.